Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um lançamento da Finice, um equipamento que eles ainda não tinham nesse formato, uma ponte LCR completíssima com vários recursos e que deve fazer bastante sucesso aí nas bancadas. Trata-se da LC1020E, é um lançamento. A gente não tinha um equipamento desse tipo, portátil e bem completo, com vários recursos para medir indutores, capacitores, resistores com precisão e várias informações importantes. Então vamos abrir aqui a caixa. Ela vem naquele padrão já conhecido da Finice, um plástico de proteção. Aqui está o equipamento, muito bonito, bem acabado, com proteção aqui lateral emborrachada para fazer a pega do equipamento. E aqui embaixo nós temos os acessórios. O interessante dessa ponte é que ela vem, além das pontas tradicionais aqui, dos leads normais de medida, ela vem também com pontas Kelvin, ou seja, ela já vem preparada para usar teste a 5 fios, o que é bem interessante. E o manual de instruções, né? O manual de instruções, vamos ver se ele tem em português ou se somente em inglês. Aqui está o manual de instruções, a princípio chinês, depois inglês. Não tem português nesse aqui, ok? Mas vamos dar uma olhadinha. É um manual aparentemente bem detalhado, com a imagem das telas e como fazer as medidas e configurações do equipamento, inclusive calibração. Aqui estão as pontas Kelvin, vamos dar uma olhada nela. Cá estão as pontas. Isso é interessante, vários modelos de ponte LCR portáteis, elas não acompanham essas pontas. Essas pontas normalmente são um item opcional, ok? Nesse caso aqui, a Finice mandou as pontas junto com o instrumento, o que não é muito comum nesse tipo de instrumento. Olha lá. Belíssimas pontas aqui, douradas. Bem interessante. Vamos dar uma olhada no instrumento. Bom, ele tem aqui aquela porta lateral para carregamento do equipamento e também para transferência de atualizações de firmware. Vem com um pezinho, ela tem bateria recarregável, pode se apoiar aqui bem, ou usar também plana. Bom, vamos dar uma ligada nela. Muito bem, aqui a gente já consegue ver o display. É um display duplo e ela é automática, o que é bem bacana, porque ela vai chavear entre indutores, capacitores e resistores automaticamente. É uma ponte smart. As pontes antigas não fazem isso, você tem que chavear manualmente. Essa daqui também pode fazer manualmente. Então, a primeira linha do display vai mostrar se é indutância, capacitância ou resistência. E a segunda vai ter a segunda informação automática. No caso, ela mede reatância, fator de dissipação, fator de qualidade Q, fase e ESR. Ok? Esse segundo aqui, dependendo do que você estiver medindo. Além disso, ela tem vários ajustes aqui em cima. Você pode ajustar a frequência de medida. Tem alguns modelos que só vão até 10 kHz, essa daqui vai até 100. A amplitude do sinal que você está injetando também é ajustável. A polarização também, um offset aqui que às vezes é necessário, também pode ajustar aqui manualmente, dependendo do componente. E o range está automático, ou se você quer colocar ele definitivamente num valor específico seu. Em termos de características dela, ela tem frequências de teste de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. O nível de amplitude aqui, que está 0,6, pode ser 0,1 para componentes bem sensíveis, 0,3 e 0,6. Indutância, mede até 100 Henries. Capacitância até 100.000 microfarads. Resistência até 10 mega-ohms. Ok? Além disso, os recursos de teste de lote, para você fazer padronização e colocar o range que você acha que é possível de trabalhar, e ele vai indicar se está dentro ou fora daquele range que você botou. Quando você tem um lote de componentes iguais e você quer classificar os que estão bons e os que não estão, os que estão dentro da faixa e os que não estão, e ele faz isso com excelência. Além disso,
tem também a possibilidade de manter a leitura ou ativar um registro dos dados, que é útil na hora do controle de qualidade. A interface dela, como eu falei, é USB-C aqui, que pode exportar os dados ou fazer atualização. Bateria 3,7 volts, 3.000 mAh, recarregável, mas bem leve, aqui, útil para usar em laboratório ou mesmo em linha de produção ou campo. Ok? Bom, precisão básica geral 0,3%, sendo que capacitância tem uma precisão de 0,5%, mais 5 dígitos, mais ou menos 5 dígitos, a 1 kHz, e até 3% mais 4 dígitos em 100 kHz. A indutância, precisão de 0,3%, mais ou menos 2 dígitos a 1 kHz, isso na faixa de 1 mH a 1 H. E resistência entre 1K e 1 MB, precisão de 0,2%, mais ou menos 2 dígitos a 1 kHz. Ou seja, bem razoável, né? Mas é importante que tenha feito uma boa calibração, que a temperatura ambiente esteja no ideal. Ele recomenda estar na faixa de 20 graus, mais ou menos 2 graus, com umidade menor que 80%, para ter a máxima precisão. É claro, você não vai regular o ambiente, a não ser que esteja num ambiente refrigerado. No ambiente de laboratório, normalmente tem a temperatura e a umidade controladas, justamente para os instrumentos funcionarem com a máxima precisão. E é ideal calibrar ou usar o equipamento com 30 minutos de pré-aquecimento para ter a máxima precisão. Essas são recomendações padrão para qualquer tipo de instrumento, principalmente os de precisão, ok? Mas você obviamente pode usar sabendo que vai ter algum tipo de tolerância maior fora dessas condições ambientais. Bom, vamos usar aqui a ponte para entender como ela funciona. Aqui eu estou em alto, né? Vou pressionar aqui. Eu puxei aqui, forcei uma barra para ele me dizer que é impedância, capacitância, resistência, capacitância, indutância, impedância e volta a capacitância. Ok? No segundo, que é esse outro botão aqui, eu posso trocar o fator de dissipação, fator de qualidade, fase. No segundo valor aqui, caso eu queira medir a indutância e a resistência de um indutor, reatância e fator de dissipação, ok? Aí ele vai dando a volta. Muito bem. Se eu pressionar OK por 2 segundos, eu entro no Settings. Aqui na primeira opção, Sorting, é justamente aquilo que eu falei de você ajustar as faixas. Aqui você coloca um valor que você quer medir, por exemplo, está 1K aqui, você pode alterar isso daqui. Basta apertar OK e vir aqui com a seta e alterar o valor. Tá? Por exemplo, eu quero 5K. E colocar, uma vez dando OK, a gente volta aqui e ajusta a tolerância que você quer. Eu suporto 0,5%, 1%, 2% daquele valor, ok? Você pode colocar um aviso sonoro aqui com volume. Vou ligar, ele vai te alertar e eu posso ligar e desligar esse valor aqui, ó. Liguei o volume, ou o aviso luminoso com LED, ok? Ele vai acender aqui o LED quando estiver dentro ou fora da especificação. Isso é bem bacana para testar lote, ok? Pressionando por 2 segundos a gente volta. Aí em Language a gente troca a linguagem que ele tem, vamos deixar em inglês. Brightness é o brilho da tela, eu posso ajustar também. Volume é o volume desse bip, pode ajustar. Off time, se eu quero que ele desligue sozinho em 5 minutos, 15, 30 ou que não desligue, ok? Calibration é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, calibrar ele. E System, a gente vê qual a versão que ele está aqui, ok? Se eu clicar para Restore, eu vou usar um cabo aqui USB, ligar no computador, baixar o firmware novo e atualizar. Ele está com a versão 1.0, porque esse equipamento é bem novo. Pressionando OK por 2 segundos, ele retorna, ok? Bom, vamos ver aqui a calibração. Eu vou dar OK. E ele pede calibração. Vamos fazer uma calibração em aberto. Eu vou dar Start. Aguarda um minuto aqui. Daqui a pouco ele avisa que calibrou. Ok, terminou. Agora eu vou passar para cá a calibração e botar em curto. E colocar essa plaquinha aqui que veio com ele entre o H e o L. E vou pressionar Start. Aqui, Short.
Start. Pronto, terminou. Ok. Pressionou aqui por 2 segundos, a gente volta. Pressionou de novo por 2 segundos, a gente volta. Sempre o back. Olha, está dando praticamente 0 ali, ó, 0. Com ele em curto aqui, que eu botei a plaquinha. Posso tirar a plaquinha, significa que ele está calibrado. Ok, pessoal? Bom, você pode inserir diretamente o componente aqui, ou você pode encaixar aqui, principalmente medindo resistores de baixo valor, ou algum outro tipo de componente mais crítico, você usa aqui a medida a 4 fios, que seria essa daqui. Bem? Então vamos lá, vamos testar aqui, por exemplo, o meu padrão LRC. A gente vai botar no modo automático, que é aqui, de modo que ele vai identificar sozinho. Está em capacitância ali, não, está em resistência, ok. Resistência, está em aberto aqui, está variando. Eu vou botar aqui, ó, aproveitar que ele está ali, vou botar em capacitor. Nosso capacitor de teste aqui, ele é de 39,57 nanofarads, tá? Vamos botar aqui 39,78 nanofarads, ok. É a medida que ele está fazendo. Muito bem, vamos medir agora o segundo item aqui, que é um resistor. É um resistor de 7,49K de precisão. 7,49. Tá ali já está em resistor, mas está no automático. De qualquer forma, ele vai escolher resistor. Tá lá, 7,50. É praticamente isso mesmo, 7,50. Aqui é um 7,49 75, ou seja, praticamente 7,50. Muito bem medido, dentro da tolerância do instrumento. Vamos medir agora o indutor. O indutor é de 369,5 microhenries. 369,5, tá? Vou deixar no automático, vou inserir aqui as pontas. 367 microhenries. Interessante aqui, eu estou com uma frequência de 1 kHz, tá? Microhenries, a gente pode até tentar uma frequência um pouquinho mais alta. A frequência de 10 kHz a gente pode tentar aqui para ver se ele chega mais perto. Para esse valor eu acho que ainda cabe. Vamos botar aqui 10 kHz, 368,3. Em 10 kHz mediu melhor. Aqui o indutor de 369. Muito próximo, bem precisas as medidas. Bom, pessoal, a título de comparação, nós vamos comparar então o valor desse indutor aqui com a ET430. Eu coloquei ela em indutância, frequência 10 kHz para ficar igual a essa. Então, nessa aqui, na Finirce LC1020E, eu medi 443, aproximadamente 443 microhenries, ok? Isso a 10 kHz. E aqui nessa outra, 447, diferença muito pequena, ok? 447,2 microhenries, bem similar à medida. Vou medir esse outro aqui, que é de 100 microhenries, pelo fabricante dizendo que é 100 microhenries. Vamos botar direto aqui, quanto é que ele mede? 98,43. Não, aproximadamente, ele chutou um pouquinho ali, 98,45, quase 98,5, ok? Fator de qualidade 3,2. Agora vamos medir aqui nesse outro, 99,09, fator de qualidade 3,5, ok? Bem similares as medidas. Uma coisa interessante é a gente tentar medir, por exemplo, resistores de resistência muito baixa. Vamos ver se com a ponta Kelvin ele pode funcionar bem nesses resistores bem baixos. Eu não vou nem mexer, vou deixar em alto ali, nós vamos botar a ponta Kelvin, eu vou botar esse resistor aqui de 0,1 ohm. E vamos ver quanto é que ele mede aqui na Kelvin. Ok, 0,1131. Muito bom, ok? Conseguindo medir
aqui como se fosse um miriomímetro, porque tem a ponta Kelvin, ele consegue medir valores bem baixos. Importante estar bem calibrado, tá, pessoal? Aquele zero e tal, tudo direitinho. A ponta Kelvin vai ajudar a não introduzir uma resistência aqui nos cabos. E aí ele consegue medir valores bem pequenos, 0,1 ohm, medido corretamente o que está aqui nesse resistor. E vamos ver como ele se comporta com capacitores altos. Esse é um capacitor da Epicus de 10.000 microfarads. Né? Então vamos ver, é interessante notar a polaridade, tá? Aqui da ponta preta no negativo. E cuidado para descarregar esses capacitores antes de usar. Ele tem algumas proteções, mas eu confiaria mais em descarregar os capacitores antes de qualquer teste. Quanto mais alta a capacitância, menor a frequência. Tá? Vamos botar aqui. Aí, 100 Hz medindo 8.400 microfarads. A gente pode até dar uma checada nisso. Deixa eu ver se ele funcionou alto aqui na frequência certa. Só para a gente garantir. Está em alto, ok? Frequência de 100 Hz. Vou colocar e ver se ele identifica o capacitor. 8.4, tá? 8.400 microfarads. Outra medida interessante é o ESR. Para isso a gente não precisa nem da ponta Kelvin, pode colocar direto. Vamos ver esse aqui de 2.2 microfarads. Eu vou colocar aqui. Ele identificou lá 2.2 microfarads, ok? Tá? Posso até aumentar um pouco a frequência aqui para 1 kHz, para medir mais preciso, 2.1. E vamos ver aqui o fator ESR nele. 1.6 ohms, tá? 1.6 ohms ESR que a gente está medindo. Ok? Um outro capacitor aqui, por exemplo, vamos ver um maiorzinho, 47 micro. 47 micro, mediu 43, mas saiu o SR daqui, né? Bota SR. Com 0,49 ohms, esse daqui está na faixa, ok? É bom sempre a gente dar uma checada na tabela para ver qual o valor ideal. Bom, pessoal, vamos fazer agora o teste de qualidade de capacitores. Aqui a gente vai medir um lote de capacitores de mesmo valor e ver o que está dentro e fora. Olha como é prático. Eu venho aqui em Sorting, primeiro no Settings em Sorting, né? Dou OK e vou escolher. O valor que eu escolhi foi 10 microfarads, o valor normal. Eu estou com um lote aqui de capacitores de 10 e eu quero ver quem vai passar. Vou colocar uma tolerância razoável aqui, porque a gente sabe que esses capacitores têm uma tolerância grande, às vezes chega até 20%. Eu venho aqui para o lado, pressiono OK em cima para alterar o valor. Então, vamos botar esse aqui para 0, venho com a setinha e vou subir aqui até 10%. Tá? 10% de tolerância. O que tiver dentro de 10% passa, o que tiver fora de 10% é rejeitado, ele vai indicar lá. Ok? Dou OK, pressiono por 2 segundos e já posso sair daqui. O Warn, que é o aviso, está ligado, ok. Volume on e LED on, os dois estão ligados, que é o aviso sonoro e aviso também visual no LED. Ok? Seguro aqui, saio, seguro novamente, volto. Para aparecer a tela aqui da medida, basta apertar Hold por 2 segundos. Isso tudo está no manual, tá, pessoal? Então o valor normal está aqui, ó, 10 microfarads e a contagem 0 vermelho e 0 verde, porque eu ainda não testei nenhum. Tá? O que passar vai ficar no verde, o que não passar vai ficar no vermelho. Então vamos medir aqui o primeiro capacitor de 10 microfarads, que é esse aqui. Vamos ver quanto ele mede, se ele passa ou não passa. Passou, piscou azul, passou, está com 9. Passou na conta, né? 9. Vamos medir outro. Esse aqui. Não passou, 8.9, tá vendo? Está com uma tolerância de 10.47%, um pouquinho acima do que eu coloquei. Então esse aqui não está legal. Pelo menos para o que eu quero, não quer dizer que ele esteja ruim, ele está com a capacitância mais alterada do que eu acho que seja adequado para o meu projeto. Próximo. Ih, esse aqui está na gaveta errada. Esse não valeu, hein? Vamos de novo aqui agora. De 10. Não passou, 8.7. Próximo. Vamos ver se esse aqui está certo, hein? 10, esse aqui é de 10. Vamos lá. Passou, 9. Próximo. Eu estou com a frequência de 1 kHz, tá, pessoal? Medindo com 1 kHz. Próximo aqui. Passou. Próximo.
Passou também. E assim a gente vai selecionando os que estão dentro ou fora. Não passou, 8,8. 11% de tolerância em relação ao valor nominal. Próximo. Esse está muito fora, hein? 8,6. São os capacitores antigos aqui que já devem estar perdendo capacitância também. Outro, com 18% de tolerância, 8,1. Não serve. 8,6. Os que não servem estão ganhando. Passou, 9. Próximo. Quase 20% aqui de diferença. Se você olhar a sua caixinha de capacitores, se eles não forem muito novos, a situação vai ser parecida, tá? Também não passou, 8. Lembrando que não passou para o que eu determinei como tolerância. Mais uma vez, esse teste não avalia o capacitor. Para avaliar o capacitor, a gente pode medir aqui na ponte também. Vou até avaliar um desses, ó. 8,8 não passou. E o último, 8,9 não vai passar, 10,79, tá? Agora vamos aproveitar e pegar esse aqui e eu vou ver aqui, tirar o resultado aqui, segurando o hold, e vou pegar o ESR dele. Bom, segundo a maior parte das tabelas, um capacitor de 10 microfarads por 25 volts pode ter até 5,3 ohms de ESR. Vamos medir aqui e ver quanto é que dá. 2,4. Então, embora ele esteja fora do range, com cerca de 9 microfarads em vez de 10, está 8,9, né? Aproximadamente 9. Com 2,4 ohms de ESR, dá para considerar que o capacitor está bom, ok? Pode não estar bom para uma exigência de circuito que precise efetivamente de um valor mais próximo dos 10 microfarads. Tá? Então você consegue avaliar isso e fazer análise de lote também com rapidez. Então eu achei bem legal essa ponte, ela é bem completa. Tem a questão de já vir com as pontas Kelvin, porque alguns modelos, por exemplo, o modelo que eu tenho, o ET340, ele tem a ponta Kelvin, mas não vem nela originalmente, você tem que comprar como acessório. Essa daqui vem o Kelvin Clip, ó, muito bem montadinha, tá? Bem feitinha, bem dentro do padrão que tem vindo esses instrumentos da Finice. Você pode usar especialmente para medições que são sensíveis às resistências dos fios. Isso é bom para indutores e bom para resistores. Capacitores também ajudam por causa do SR, né? Então você acaba tendo um trabalho melhor. Se você não conseguir introduzir o componente aqui diretamente, né? Porque aqui fica até você não tem o problema do comprimento dos fios. Então você pode colocar aqui ou utiliza aquele lá. Ela vem com as pontas para você usar aqui, ó. Quando eu não quiser usar ponta de provas tradicionais, usando aqui nesses terminais. Dá para usar sem problemas. Não comentei do speed, o speed está em slow, é a resposta, o tempo de atualização do display, tá? Você pode botar em médio e pode botar em fast. Ele atualiza mais rápido, olha, repara que ele está mais rapidinho. O slow vai te dar uma estabilidade maior aqui na medida e pode ser útil em algumas situações. Ok, pessoal? Então, essa é a Finice LC1020E, uma ponte LCR, bem completa, compatível aí com outras pontes que nós temos aí no mercado, de nível bem similar, boa precisão bastante razoável e preço interessante, porque ela vem com preço melhor do que aquelas outras que a gente já conhece, já mais tradicionais no mercado. Então, certamente, por estar entrando agora no mercado com equipamentos de custo menor. É interessante ela ter a frequência máxima em 100 kHz, o que abre bastante o campo aqui de trabalho. Alguns modelos mais simples, mais baratos, aqueles portáteis, vão até 10, né? Dificilmente chegam a 100 kHz. Essa daqui chegou, consegue entregar e com bastante parâmetros para você ajustar, como o bias aqui, a amplitude, né? E reconhecimento automático de componente, o que normalmente é difícil. Agora eu marquei ali C, ó, como capacitor fixo, mas até porque para você ajustar lá o sorting, né, a seleção de componentes, você tem que fixar aqui para ele mudar lá. Por exemplo, mudei para indutor. Se eu for agora em sorting, ele vai pedir valores em milihenries, ó. Eu posso até trocar ali, botar em henries ou microhenries. Ou seja, você pode fazer sorting de capacitores, resistores
e indutores. Tanto faz. É só trocar ali no manual. Quer fazer só a medida? Bota em alto aqui. Colocando em alto, ele já vai detectar o que é. Se é indutor, capacitor, você não precisa ficar mexendo muito aqui na frente. Ok? Essa é a LC 1020E da Finis. Vou deixar o link aqui para quem tiver interesse de dar uma olhada. Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.